Quem trouxe sua Bíblia, abra no capítulo 5 de Lucas, versículo 29 até o 39. Quem não trouxe vai fazer a leitura conosco, pode ir passando ali. Versículo 29 nos diz assim, que na verdade é a continuação da mensagem de domingo passado, de quando Jesus foi ao jantar na casa de Levi ou Mateus, que, como eu expliquei para vocês, era a mesma pessoa. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Desculpa, eu estou lendo no 27, prometido 29, e comecei do 27. Sigamos. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. E agora então o 29. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, e derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Até aqui a palavra do Senhor, é até aqui o texto que nós vamos meditar hoje. Eu coloquei aqui uma imagem para nós imaginarmos a cena do dia em que Jesus entra na casa de Levi, ou seja, na casa de Mateus. Um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, como eu expliquei no domingo passado aqui, tudo que envolvia essa profissão. E Jesus está entre eles num jantar, e o cenário é um cenário de que as pessoas se aproximam de Jesus para ouvir o que ele tem a ensinar. Eu já falei numa outra ocasião, num culto aqui, que na verdade isso não tem muito a ver com a motivação que muitas pessoas procuram a igreja hoje. Nem todos que procuram uma igreja sentam para ouvir o ensino de Jesus e a palavra de Deus. Na verdade, essa barganha que muitos seres humanos, muitas pessoas têm de querer ir e receber algo em troca. Se eu for, eu vou conseguir trocar de carro, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir a casa nova. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, não era dessa forma que acontecia. As pessoas iam porque eles queriam ouvir o que Jesus tinha a lhes dizer. E eu agradeço a Deus porque aqui nesse trabalho aberto há 1 ano, tem pessoas que têm vindo para ouvir o que Jesus tem a dizer. E isso é muito bom, é muito gratificante. Eu fico muito feliz em saber isso, que nós não estamos aqui fazendo promessas absurdas que nem mesmo a Bíblia pode cumprir, como em alguns casos, mas aqui as pessoas que vêm, elas estão vindo porque elas querem ouvir a palavra de Jesus. É verdade que algumas nem ficam aqui, vêm e acham: só a palavra de Jesus, eu queria algo mais. Eu queria levar para casa um objeto consagrado, ungido, alguma coisa nesse sentido, acabam até se frustrando. Mas os que têm ficado, eu tenho a plena convicção de que são aqueles que querem aprender mais de Jesus. E por isso nós continuamos ensinando. E quando eu olho para esse texto, pode voltar um pouquinho, Stephanie, deixa ali. Quando eu olho para esse texto, no contexto onde ele está escrito,
E na história, no episódio dessa história, que não é uma história inventada, criada, mas é um relato do ministério de Jesus aqui na terra, o período do ministério terreno de Jesus, a gente vê que há um preconceito da sociedade em relação a Levi, porque ele é um traidor, é considerado um traidor da sua nação, e por isso chamam ele de pecador. Você é um pecador, porque você trabalha para Roma, pecador. Os líderes religiosos da época, sejam os fariseus ou os saduceus, que eram os grupos religiosos, eles apontavam o dedo severamente contra os publicanos e diziam: esses não merecem o amor de Deus, esses não merecem a graça salvadora, esses não merecem as bênçãos do Pai Celestial, esses devem ficar marginalizados à nossa religião, eles têm que ficar de lado, eles não fazem parte, eles não têm parte nesse ministério. E aí Jesus passa na coletoria, tem um cobrador de impostos chamado Levi, ou Mateus, é o mesmo Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, e Jesus diz para Mateus: Mateus, siga-me. E Mateus, levantando-se, o seguiu, deixou tudo, deixou o trabalho, deixou o dinheiro, deixa tudo e seguiu Jesus. E logo em seguida oferece uma janta em sua própria casa, abre a sua casa para Jesus. Jesus está lá ensinando, ele convida outras pessoas, outros publicanos, outros colegas de trabalho, vizinhos, amigos, familiares, todos estão ali na ocasião ouvindo o que Jesus tem para dizer. E os fariseus que estão por ali curiosos, olhando, porque esse era o papel deles, ficar cuidando da vida dos outros. Então, eles ficavam por ali observando para ver se Jesus ia entrar na casa de um publicano. E Jesus entrou. Pronto, eles já tinham algo para falar a respeito de Jesus. Anota aí, ó. Jesus entrou na casa de um publicano. Se vocês vierem, nas próximas semanas, vocês vão ler e ouvir a pregação do capítulo 6, de quando Jesus cura um homem que tem uma mão ressecada, ressequida, como diz o texto, uma mão mirrada, e ele entra na sinagoga e Jesus cura esse homem. E era sábado, o dia que não se podia trabalhar pela lei dos judeus. E lá estavam os fariseus observando, vamos ver se ele vai curar no sábado. Anota aí, ele curou no sábado. Já temos dois pontos contra ele. Primeiro, ele entrou na casa de um publicano. Segundo, ele curou no sábado. Então, a vida e o relacionamento de Jesus e os fariseus era esse. Jesus fazendo e os fariseus anotando o que Jesus estava fazendo para depois ter algo para acusarem ele. E eles estão ali observando e eles chamam os discípulos de Jesus. Vem cá, você é discípulo de Jesus? Sim, eu sou discípulo de Jesus. Eu tenho acompanhado ele, eu tenho seguido ele, eu tenho seguido o ministério dele. Então me diz uma coisa, por que o mestre de vocês senta e come na casa de um publicano? Absurdo para a época, um líder religioso não faria isso. Eles jamais fariam isso. E aí Jesus diz para eles o seguinte: olha, quem é saudável não precisa de médico. Quem precisa de médico é doente. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E é interessante a gente observar que do versículo 32 para o 33, abra sua Bíblia aí, volta um pouquinho no texto. Olha lá, o 32. Vocês estão observando o que diz no 32? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Versículo 33. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Vocês percebem? As Bíblias trazem um subtítulo. Nessa que eu uso, que a NVI diz assim: Jesus é interrogado acerca do jejum. Mas o versículo 33, em relação ao 32, ele está totalmente fora do assunto. Foi só eu que percebi isso? Ou vocês conseguem observar isso também? Jesus diz para eles assim, ó: quem é são não precisa de médico, eu vim chamar pecadores e não justos ao arrependimento. E aí os fariseus dizem assim: mas os teus discípulos não jejuam. Os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista jejuam frequentemente, mas os teus discípulos não jejuam. Eles mudam o assunto. Eles não respondem ao que Jesus propõe, eles não reagem diante da proposta de Jesus. E daqui um pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
E aí Jesus continua falando, já que eles mudam de assunto, Jesus entra no assunto deles. E aqui tem até uma parte profética nesse texto. Porque daí Jesus diz assim, olha, os convidados do noivo, enquanto estão com o noivo, não jejuam. A gente pensa nessa frase e para nós não tem muito sentido. Mas quando a gente analisa a cultura da época e entende que um casamento lá durava cerca de 7 dias, então ficava-se 7 dias junto com o noivo, festejando, celebrando, comendo, bebendo, cantando, dançando, se alegrando, 7 dias. E eu sei que o Felipe e a Stephanie estão planejando o casamento e está difícil fazer para um dia, né? Imagina bancar para 7 dias. E tinha que bancar. Esse negócio de cada um vem aqui e paga o seu não funcionava naquela época. Tinha que bancar para todos os convidados. Imagina você ser convidado para um casamento, estar ali junto com o noivo, os amigos do noivo, e alguém dizer assim, não, eu estou jejuando nesses dias, eu não vou comer nada. Era no mínimo incoerente. Então, por que isso aqui é profético? Porque Jesus está dizendo que ele é o noivo, e a Bíblia vai chamar Jesus de noivo em várias outras passagens, e a igreja de Jesus é a noiva. Então, há essa metáfora. Tá? Jesus está dizendo o seguinte, enquanto ele estiver aqui, enquanto ele estivesse ali com os seus discípulos não precisariam se preocupar com o jejum. Mas quando ele partisse, ou seja, ele está falando de sua morte, ele está falando de sua ressurreição, e logo em seguida da sua ascensão, quando ele subisse, então os discípulos agora estariam, entre aspas, sozinhos, porque eles não ficam sozinhos. Jesus sobe, mas envia o Espírito Santo para estar com eles, conforme ele havia prometido. Eu vou para o Pai, mas vou enviar outro Consolador para vocês. E ele falava a respeito do Espírito Santo. E quem já leu a Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 2, vai entender exatamente o que isso significa no dia que o Espírito Santo desceu sobre a vida da igreja. Aí Jesus responde isso para eles. Olha, não se preocupem com os meus discípulos. Se eles não estão jejuando agora, virão tempos difíceis que eles vão precisar jejuar, orar muito, jejuar. Eles vão sofrer, eles vão ser apedrejados, açoitados, eles vão ser presos, alguns vão ser mortos. Não se preocupem com eles agora. Em outras palavras, Jesus está respondendo. Mas aí Jesus propõe uma outra parábola. Faz sentido a gente pegar uma roupa, não vou dizer uma roupa nova, mas uma roupa que nós usamos no dia a dia, uma roupa boa, e tirar um pedaço, um retalho. E aqui eu vejo que agora é moda, né, Christian? Alguns irmãos têm uma roupa, uma calça rasgada, Christian, Fernanda, algum outro irmão aí, né? Pior que não precisa nem rasgar, né? Já vem assim da loja, né, Fernanda? Fernanda que trabalha com moda infantil sabe disso. Já vem com rasgadinho ali. Aí não faria sentido a gente pegar uma roupa boa, cortar um tecido bom e remendar uma roupa velha, que não serve nem para doação. Porque eu vou contar para vocês, eu vou abrir um parêntese aqui. De vez em quando a gente faz aí campanha do agasalho, né, se empenha em doar algumas coisas. E eu já vi, não aqui, mas em outras igrejas, eu já vi o estado que algumas roupas chegam, que não dá para colocar nem lá na casinha do cachorro para o cachorro dormir. Então tem pessoas que para não colocar na lata do lixo, mandam para a campanha do agasalho. E eu tenho sempre um critério comigo, quando eu vou doar alguma coisa. Se eu não usaria, se não presta para mim, não pode prestar para o outro também. Então pelo menos tem que ter condição de uso, com o botãozinho, com o zíper, com o bolso, né? Eu tenho aqui uma calça, mas é só colocar um zíper, depois vocês colocam aí para a gente doar. Então não faria sentido a gente pegar uma roupa boa de uso, uma roupa nova, tirar um retalho dessa roupa e colocar numa roupa velha que vai para o lixo, ou para a casinha do cachorro. Aí, para que nós vamos estragar uma roupa nova para consertar uma velha? Aí tem uma questão também de como que eles conservavam o vinho nas vasilhas de couro ou odres, como outras Bíblias trazem. Né? Então pegar um vinho novo que vai passar por todo um processo de fermentação e colocar em um odre velho, numa vasilha de couro velha, aquela vasilha de couro ela não vai acompanhar o crescimento ali da fermentação do vinho, todo o processo de fermentação, e vai estourar a vasilha e, lógico, vai se perder tanto a vasilha quanto o produto. Então ele diz assim, é necessário colocar vinho novo em odres velhos. E depois Jesus diz uma frase que tem muita gente por aí falando errado, dizendo o vinho novo é melhor.
O vinho novo de fato é melhor, mas o texto está dizendo que o vinho velho é melhor. Você percebeu isso? Você leu isso? Jesus diz assim lá no versículo 39, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Você já parou para pensar nessa frase? Eu quebrei a cabeça nessa frase quando eu li, porque a gente sempre ouviu no púlpito os pregadores dizendo, Jesus é o vinho novo e o vinho novo é melhor. É verdade, Jesus é o vinho novo, metaforicamente falando. Mas quando eu li no texto, Jesus diz assim, e ninguém depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. E aí, como diria o gaúcho, me caiu os butiá do bolso. Eu não entendi essa parte. E aí eu precisei ficar um tempo aqui, meditando e estudando e analisando esse texto, e depois eu compartilho a resposta com vocês no final. Agora sim, algumas considerações que nós vamos fazer em relação a esse texto. Em primeiro lugar, e eu quero que vocês acompanhem comigo. Em primeiro lugar, Jesus apresenta um paralelo entre saudáveis e doentes, justos e pecadores. Vocês perceberam esse paralelo no texto? Jesus diz assim, olha, não são os saudáveis, os sãos que precisam de médicos, sim os doentes. Saudáveis e doentes. E ele diz também, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Outro paralelo, justos, pecadores. Então desse lado nós temos os saudáveis e justos, do outro lado nós temos os doentes e pecadores. Tá? E o que a gente poderia tirar de informação para nós, e melhor do que só informação, aplicação para a nossa vida? O que isso significa? Quando Jesus apresenta esse paralelo, eu não vim chamar sãos, mas doentes. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E aí nós estamos diante de um grupo de pessoas que se achavam perfeitas. A palavra fariseu, ela vem de uma palavra que dá a ideia de santo, os santos, os justos, os perfeitos. Então aquela classe religiosa da época jamais ia achar que eles precisavam mudar alguma coisa. Muito pelo contrário, eles que se tornaram juízes sobre os outros. Jamais eles iam ouvir uma mensagem de Jesus e dizer, Jesus, essa pregação tua falou muito ao meu coração e eu preciso mudar, eu preciso de ajuda. Ora por mim, Jesus, ora por mim porque eu quero ser melhor. Nunca o fariseu faria isso, porque eles se achavam os melhores, os perfeitos, os irrepreensíveis. E lógico que ainda hoje existem pessoas assim, que acham que elas não precisam mudar em nada, que acham que o problema é sempre no outro, que são muito peritos, são peritos em observar, mas aquele irmão precisa mudar, mas o meu vizinho, a minha colega de trabalho, todo mundo precisa mudar, menos eu. E se enquanto eu estiver falando, você se identifica nessa categoria, começa a tomar cuidado. Porque a partir do momento que nós achamos que não precisamos mudar nada em nossa vida, alguma coisa está errada com a nossa percepção a respeito de nós mesmos. Como é que nós aplicamos isso? O pecado, e eu vou usar essa frase já que Jesus fez o paralelo entre doente, saudável, justo e pecador. O pecado é a doença, e eu deveria ter colocado doença aqui entre aspas, porque não é a doença física. Alguém pode associar, mas então aquela pessoa que está lá no hospital é por causa que é pecadora. Não é isso que eu estou dizendo. Preste atenção. O pecado é a doença cujo diagnóstico é dado pelo próprio paciente. Quando nós estamos nos sentindo mal por alguma razão, procuramos o médico vai dizer o que nós temos. Vai encaminhar para alguns exames e de acordo com a leitura que ele faz desses exames, ele vai dar o diagnóstico. Olha, tu está com tal doença, tu precisa fazer um tratamento assim, tu precisa desse medicamento. Agora, quando se trata de pecado, não adianta todo mundo olhar para nós e ver que nós somos pecadores, não adianta a palavra de Deus falar, e ela fala, do início ao fim que nós somos pecadores. Agora, enquanto eu, como indivíduo, enquanto eu não entender isso, não há o que possa ser feito. Então, por isso que eu digo que o pecado é a doença cujo diagnóstico é dado pelo próprio paciente.
Quando um ser humano, seja homem, seja mulher, entende a sua condição diante de Deus e se entrega aos pés de Jesus reconhecendo, olha, eu sou pecador. Eu poderia tentar me salvar a mim mesmo, mas eu não consigo. Eu poderia tentar me justificar com os meus atos, mas não será possível, porque os meus atos me reprovam. E é por isso que eu preciso da graça de Deus. E é isso que o Evangelho propõe para nós, uma salvação de graça. Não uma salvação que alivia o peso da nossa consciência e nos deixa levar a vida que nós bem queremos. Não, muito pelo contrário. É uma vida que nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Mas entendendo que a partir do momento que eu reconheci a minha condição diante de Deus, aí então eu posso ser salvo. Enquanto isso é impossível. Enquanto a pessoa que você evangeliza, para quem você prega, as pessoas para quem nós entregávamos um copinho com água, um panfleto, enquanto elas acharem que é absurdo, por que eu preciso de igreja? E todas as pessoas sempre vão ter o mesmo argumento, eu não bebo, eu não fumo, eu sou honesto, eu pago as minhas contas, então por isso eu não preciso de Jesus. E a pessoa mais correta que seja, ela não conseguirá se salvar por seus próprios méritos, porque a salvação ela não depende de méritos, a salvação ela depende de um sacrifício de alguém perfeito, e o único que era perfeito e poderia ser sacrificado e morrer no nosso lugar era Jesus Cristo, e Ele já fez isso. E o que cabe a mim fazer agora? Eu reconheço que eu preciso dele, porque enquanto eu não reconhecer, de que adianta pregar sobre salvação para mim? Agora, a partir do momento que eu digo, eu preciso de Jesus, eu não sou ninguém sem Jesus, eu preciso entregar a minha vida para Jesus, eu preciso ter a certeza da minha salvação, me entregando e me rendendo a Cristo, aí o plano de salvação faz sentido na minha vida. Em segundo lugar, vocês captaram o primeiro? Volta um pouquinho, vamos recapitular mais uma. Jesus apresenta um paralelo entre saudáveis e doentes, justos e pecadores. O pecado é a doença cujo diagnóstico é dado pelo próprio paciente. Agora sim. Segundo, os fariseus tentam mudar de assunto, e eu falei isso para vocês, tirando o foco de si mesmos e apontando para os discípulos que não jejuam. Jesus está falando diretamente com eles, olha, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Por que Jesus diz isso? Porque eram exatamente eles que diziam que eram justos, que eram perfeitos, que eram santos, que eram 100% e que não precisavam mudar em nada. Então Jesus está ironicamente dizendo para eles, olha, não é vocês que são, entre aspas, santos que eu vim chamar os pecadores de verdade. Já que vocês não são pecadores, não posso fazer nada por vocês. E quando Jesus começa a tocar na ferida, porque é interessante, o ser humano é algo curiosamente interessante. Nós podemos maquiar aquilo que nós somos. Nós podemos mascarar aquilo que nós somos. Nós podemos enganar as pessoas mais próximas de nós, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso cônjuge, os nossos irmãos. Nós conseguimos enganar o pessoal da igreja. Todo mundo acha que a gente é bonzinho. Meu Deus, que pessoa maravilhosa. Mas quando a gente para um momento, só nós e Deus, aí não tem como a gente se esconder. A gente sabe quem de fato a gente é. Eu sei das minhas falhas, eu sei dos meus defeitos, eu sei dos meus pecados, embora muitas pessoas possam achar que pessoa maravilhosa que é o Igor. E eu digo para vocês, não é. E quando a palavra começa a tocar e cutucar e incomodar a gente, muitas vezes isso gera um desconforto. Vamos fazer uma rodada agora aqui. Beleza? A gente abre um círculo aqui. E eu escolho um de vocês, coloco sentado no meio, e hoje vai ser a noite de falarmos o defeito desse irmão. Aí todo mundo vai apontar o dedo para ele, você é isso, você é um egoísta. E ele não pode falar nada, ele tem que ficar só ouvindo. Você é um fofoqueiro. Outro aponta lá, você é um mentiroso.
Você é um mau pagador porque lá na vila você comprou no mercadinho lá e não pagou. E aí todo mundo vai falando uma coisa para aquela pessoa, né? Você é uma pessoa irada porque quando você está dirigindo, você fala palavrão para as pessoas no trânsito. Você mete a mão na buzina, você xinga todo mundo e a pessoa não pode se defender, ela só tem que ficar ouvindo, Vamos falar bem a verdade. É gostoso a gente ouvir isso? Ou gera desconforto na gente ouvir dos nossos defeitos? Ter que ouvir assim. E aqueles homens estão agora num momento de desconforto, porque Jesus está tocando na ferida deles. Olha, os que são saudáveis não precisam de médico, só os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E Jesus está tocando na ferida, porque eles tentam dizer para eles mesmos que eles são perfeitos, e eles conseguem enganar todo mundo à sua volta, e todos acreditam que eles são perfeitos, mas quando eles estão sozinhos com Deus, eles sabem que eles não são. Eles sabem que eles são pecadores, eles sabem que eles são miseráveis, que eles são errados. E aí o que é mais fácil fazer? Mudar de assunto, desvirtuar, mudar o foco. Aí quando começa a falar do nosso pecado, você já tiveram uma discussão com alguém que alguém diz assim para ti: olha, eu vou ser sincero contigo, você é uma pessoa muito egoísta. Ah é? Eu sou egoísta? E tu é fofoqueiro. É assim ou não é? Ah, eu quero dizer para ti, desculpa, eu quero dizer para ti que tu é mentiroso. Ah, eu sou mentiroso? É. E você compra CD pirata? É isso mesmo. Então a gente sempre tenta apontar para o outro. E olha o que acontece aqui. Os fariseus tentam mudar de assunto, tirando o foco de si mesmos e apontando para os discípulos que não jejuam. Tá bom, a gente pode até não ser perfeito, mas os teus discípulos não jejuam. Vocês entenderam isso? Não é 100%, 99,9% a gente é. Não chega a ser 100%, mas os teus discípulos não jejuam. Eles tentam apontar para o problema do outro. E aí passa para nós vermos aqui a aplicação. Encontrar alguém pior do que eu não alivia em nada o peso do meu pecado. Vocês conseguem entender isso? Você pode encontrar alguém muito pior que você. Quantas vezes já tive pessoas que me procuraram, que nunca quiseram frequentar a igreja, nunca se decidiram por Jesus, mas aí vem para mim e diz assim: ô pastor, você podia pregar pro meu tio? O cara bebe pra caramba, trai a mulher dele, faz arruaça lá no bairro, incomoda a vizinhança, esse cara precisa ir para a igreja. Tipo assim, eu não preciso. Porque eu não sou um bebum, eu não bato na minha mulher, eu não faço, então eu não preciso de Jesus. Mas o meu vizinho lá, o meu tio que faz isso, ele precisa. Muitas vezes as pessoas nos procuram e dizem assim: tu vai ter que pregar para aquele lá está precisando. Como se eu não precisasse, como se essa pessoa não precisasse. Então pense sobre isso. Você pode até pensar agora, né? Isso é muito fácil, a gente. Pense em alguém pior do que você agora. Isso é muito fácil para nós, né? Encontrar alguém pior do que eu, mais pecador do que eu, não alivia o peso do meu pecado. Às vezes, quando eu trabalhava lá no seminário e eu tinha que fazer a parte suja do seminário lá, né, Luiz? Chamar o aluno que não cumpriu a escala: você não fez a sua escala da semana, você está errado nisso. Aí, uma das coisas que eu mais ouvia quando eu chamava um aluno para conversar na minha sala: olha, eu percebi que você não foi na igreja no domingo, você ficou em casa, que eles não podem ficar em casa, tem que ir na igreja, né? Imagina, o cara está lá estudando para ser pastor e não quer ir na igreja, fica meio complicado, né? Mas acreditem, tem desses também, né? E aí, na tua semana de limpar lá o banheiro, você não limpou, papapá. A primeira coisa que um aluno falava na minha sala: mas o fulano também não fez. E eu tinha já uma resposta pronta, automática: eu não te chamei aqui para falar do fulano, eu te chamei aqui para falar de você. É contigo que eu estou falando, com ele eu falo depois. E às vezes a gente nem percebe, é quase que automático. Quando é que começa isso?
quando a gente tem irmão. Quando a gente tem irmão, isso começa lá na infância. O pai quer dar uma bronca, mas o fulano também fez, a fulana não fez isso. E aí a gente carrega isso para a vida. E daqui um pouquinho a gente se acha no direito de apontar os erros dos outros para aliviar a nossa condição. E a nossa condição só pode ser aliviada quando nós nos entregamos a Cristo e aceitamos o sacrifício de Jesus na nossa vida e sentimos o perdão de Deus em nós. Caso contrário, você pode achar 10, 100, 1000 pessoas piores do que você. Você continua sendo o mesmo pecador que você é. Eu continuo sendo o mesmo pecador que eu sou. Com a diferença que agora eu sou justificado porque eu estou em Cristo Jesus, conforme Romanos capítulo de número 5. Amém? Essas pregações assim são difíceis de dizer amém, né? O povo não fica assim vibrando, amém, é isso mesmo. Eu sei como é, para mim também é difícil, porque eu tenho que passar lá, a régua lá, olhar e pensar nos meus pecados. E pensar naquilo que eu também preciso mudar. E é um compromisso meu com Deus, em primeiro lugar. Vamos adiante, porque o tempo está correndo. Terceiro, Jesus mostra a dificuldade em conciliar elementos novos e velhos. Dificuldade em conciliar elementos novos e velhos. Jesus apresenta 2 elementos novos. Uma roupa nova e uma vasilha nova e também um vinho novo. Mais do que 2, 3. E também fala sobre a roupa velha, sobre o vinho velho e sobre a vasilha velha. E como é difícil conciliar essas coisas. Olha só, ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, ou a vasilha, as vasilhas. Tá? Então a dificuldade em conciliar elementos novos e velhos. E o que isso tem a ver conosco? No que isso comunica a minha fé? Quando Jesus vem, existe, preste atenção nisso, um sistema religioso vigente de sua época e que está agora saindo de cena porque o Messias prometido chegou. A lei que existia até então agora está se tornando uma velha aliança. E todo domingo de ceia a gente fala da nova. Jesus é a nova aliança. A nova aliança debaixo da graça, da cruz, simbolizadas pelo suco e pelo pão. E aquilo que estava até então, agora está caducando, está ficando para trás. E as pessoas da época de Jesus estavam tão apegadas àquilo que para eles era impossível aceitar algo diferente daquilo. Para os fariseus, para os saduceus, para os sacerdotes da época de Jesus, era impossível para eles aceitarem a proposta de Deus em enviar o Messias, o Cristo. Então eles não conseguem se desgrudar da sua velha vida. Eles não conseguem abandonar os maus hábitos. Eles não conseguem se desprender da sua religiosidade só de exterior, que mostrava só do lado de fora, mas não olhava para dentro do coração. De que adianta ter uma roupa que é a roupa adequada, ter um cabelo cortado com o corte adequado, um calçado adequado, ter rituais de lavagem de mãos antes de sentar à mesa? Eles ficavam lá lavando as mãos não sei quantas vezes, se purificando, para só depois então sentar-se à mesa e comer, e apontando o dedo: olha, os discípulos de Jesus não lavaram as mãos direito. De que adianta essa religião só externa? Só mostra para o lado de fora, mas não olha para dentro, não olha para o coração. Então, se não houver uma predisposição, se não houver um coração novo, arrependido e decidido em receber o novo que Deus está enviando, não tem como conciliar elementos novos com elementos velhos. Jesus é o novo, Jesus é o que Deus está enviando como novo, mas se eles estiverem ainda no sistema velho, antigo, arcaico, não tem como conciliar essas duas coisas. Se não houver
Preste atenção nessa frase. Se não houver uma renúncia do velho, não se pode receber o novo. E a pregação do Evangelho, ela está em torno disso. A gente fala de uma nova vida. A gente fala de um novo conceito. A gente fala de novos hábitos. A gente fala de uma nova perspectiva. Porque quando nós encontramos e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. Até tinha um mestre da lei, João capítulo 3, você pode encontrar isso na sua Bíblia, um mestre da lei que não entendeu isso. Ele veio falar com Jesus: o que eu devo fazer? O que eu preciso mudar? Aí Jesus diz para ele: olha Nicodemos, Nicodemos era o nome dele, olha Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Ou seja, é abandonar tudo e começar do zero, nascer de novo. Sabe o que Nicodemos entendeu? Que ele tinha que entrar na barriga da mãe dele. Mas como que eu, depois de velho, vou entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer de novo? Olha a ideia do cara, né? E é lógico que Jesus não estava falando sobre isso. Jesus estava falando sobre uma nova vida, sobre uma nova realidade, sobre uma nova perspectiva, novos hábitos, novos pensamentos, novas atitudes. E é isso que o Evangelho propõe, uma vida nova. E quando a gente aborda uma pessoa que nós estamos há tempo pregando para essa pessoa, falando de Jesus, convidando para vir na igreja, aí a pessoa fica olhando para a vida que ela tem e pensando em como será a vida dela se ela se tornar um cristão, se ela aceitar Cristo, se ela se entregar para Jesus, e ela fica ali pesando. Mas eu tenho isso, mas desse lado tem isso. E é como quase que aquela cena de desenho, né? Um anjinho num ombro e um diabinho do outro, né? Ah, mas se você fizer assim vai ser assado. E o outro diz: não, mas faz assim que vai ser diferente. E a pessoa fica naquele impasse. E algumas têm feito o cálculo e têm dito: ah, mas vale a pena entregar minha vida para Jesus. É uma nova vida e é disso que eu estou precisando. E é isso que eu quero. Agora tem outras que olham: não, eu vou ter que abandonar tanta coisa. Não vou abandonar nada. Vocês me aceitam na igreja do jeito que eu sou? E aí até esses dias eu postei uma frase que eu dizia o seguinte: a igreja precisa estar aberta a todos, mas não a tudo. A igreja não pode estar aberta a tudo, mas está aberta a todos. Todos que quiserem entrar, podem entrar. Mas a palavra de Deus tem um estilo de vida diferente para aqueles que são discípulos de Jesus. E é isso que nós pregamos. Nada diferente disso. E nós vamos ser, já estamos sendo, nós vamos ser acusados pela sociedade atual. Vamos ser acusados de extremistas, disso, daquilo. Mas eu tenho um compromisso com a verdade. Gostem as pessoas ou não, eu preciso pregar, eu preciso falar o que a Bíblia ensina. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia ensina. Se não houver uma renúncia do velho, não pode receber o novo. Não dá para ficar com as duas coisas, não. Ou você fica ainda lá com a roupa velha, com o remendo velho, com o vinho velho, com os odres velhos, ou você aceita e entrega nas mãos de Jesus para que Jesus faça tudo novo na tua vida. Tudo novo. E aí a gente volta para o final do versículo que nós lemos lá, que eu falei para vocês. Como assim o vinho velho é melhor? Como assim? Que negócio é esse? Cinco 39. E ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Jesus está falando que para aquela geração, para aquelas pessoas, para aqueles religiosos que estavam ali, eles não estavam abertos para experimentar algo novo. Para eles, o que eles tinham experimentado era o melhor. E eles nem querem experimentar o vinho novo, porque o vinho velho para eles é o melhor vinho. Vocês entenderam o sentido da frase? Não que o vinho, Jesus não está dizendo que o vinho velho é melhor. Jesus está dizendo que para aqueles que experimentaram o vinho velho, para eles não existe outro vinho, é aquele lá e pronto. Para aqueles que experimentaram aquele sistema religioso, que viveram aquele legalismo, aquela fé apenas exterior, para aqueles lá,
Não adianta algo novo porque eles não estão abertos para algo novo, porque eles já experimentaram e de certa forma até já se embriagaram naquilo que era velho e preferem aquilo, pois diz, o vinho velho é melhor. E muitas pessoas estão tão apegadas àquela maneira de viver que elas não querem nem experimentar algo diferente. Elas nem estão dispostas. Mas o fato é que muitas vezes estamos tão apegados à nossa velha vida que não estamos dispostos e abertos para uma nova vida. E a proposta de vida de Jesus é uma nova vida. Eu coloquei um versículo ali, que é Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo de número 5, versículo 17, onde ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Em outras versões diz, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a proposta de Jesus, é uma proposta de uma nova vida. É tudo novo. Amém?